queridos, bom dia, graça e paz da parte de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo nesta manhã seja abundante na sua vida, na vida daqueles que são da sua família. Deixa eu dizer uma coisa. Quero compartilhar uma palavra da parte de Deus que se encontra aqui no livro de 1 Samuel. Eu quero falar um pouquinho do rei Davi. Se nós olhar aqui no livro de Samuel, capítulo 15, versículo 16, versículo 6, que fala que Davi é escolhido. Davi é escolhido. Primeiramente, nós temos que saber que um humilde servo de Deus que amava o Espírito Santo. Por ele amar o Espírito Santo, ele foi escolhido por Deus para ser rei de Israel no lugar de Saul. Para ser rei de Israel no lugar de Saul. A Bíblia fala que Deus ele disse para Samuel: por que tu tem pena de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Então Deus já tinha rejeitado Saul, Deus já tinha desabilitado Saul. Depois que Deus desabilitou Saul, e habilitou Davi, Saul ainda reinou mais 20 anos. Ele reinou mais 20 anos, mas ele já tinha sido desabilitado. Ele estava atuando ainda, porém já estava desabilitado. E Davi, que não atuava ainda, já tinha sido habilitado por Deus. Mas a Bíblia fala que Davi, o tema dessa mensagem é: Deus nunca vem honrar a honra. Ele vem honrar a humilhação. Ele nunca vem honrar a honra. Ele vem honrar a humilhação. A Bíblia fala que ele humilha aquele que se exalta e exalta aquele que é humilhado. A Bíblia fala que uma das mulheres de Jacó estava sendo humilhada, e foi só ela começar a ser humilhada que Deus abriu a madre dela para que ela pudesse ter filho. Então você pode ver que aqueles que é humilhado é exaltado. Por isso que você não deve ficar preocupado quando você está sendo humilhado. Se você está sendo humilhado porque você não merece, dá glória a Deus. Assim como Jesus, ele padeceu não como ladrão. Assim como Paulo estava preso nas prisões, e as pessoas se rendiam ao Cristo de Paulo, porque sabia que ele estava ali. Ele seria martirizado, ele estava ali sofrendo a condenação, mas não porque ele tinha matado alguém, não porque ele tinha roubado, mas era pela fé dele em Cristo Jesus. Então quando alguém se exalta, simplesmente será humilhado.
Assim como Saul, quando Deus pediu que ele matasse toda aquela tribo, matasse o rei Asaf e a todos, e ele não matou, ele deixou o melhor das ovelhas, do rebanho, para o Senhor. Ele quis se exaltar, mas ele foi humilhado quando Deus rasgou dele o reino. Mas se você vê Davi nunca disse, com certeza, não está escrito, mas Davi ele nunca disse para Jessé: porque tudo tem a hora certa. Não tem como alguém tentar se honrar sem ser a hora certa. José ele disse assim: ó, Deus me fez senhor de Faraó. Na hora certa, ele já estava com o pé no palácio. Davi nunca disse para Jessé das suas vitórias, com certeza, contra o urso e leão. Nunca, embora ficasse solitário lá naquele pasto cuidando daquelas pequenas ovelhas, mas aonde o céu estava aberto diante dele, porque era lá que ele entoava com a harpa o seu, recebia download do céu, aonde o céu aberto lhe revelava louvores, a qual ele entoava com a harpa, e aonde o Espírito Santo era potente na vida dele. Porque a Bíblia fala que ele era de gentil espectro. Mas o leão e o urso que veio tomar as ovelhas, que estava sobre a responsabilidade dele, ele matou. Entende? Ele matou. O leão e o urso, a qual veio para tomar as ovelhas que estava a sua responsabilidade, ele a matou. Então a solidão dele era solidão de pessoas. É por isso que eu falo que a solidão muitas vezes de amigo é uma oportunidade para você ter Deus como amigo. Uma oportunidade para você se dilatar diante de Deus. É uma oportunidade de você abrir seu coração diante de Deus. É uma oportunidade de você buscar conhecê-lo, porque em Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24, a Bíblia fala assim: para um homem não se gloriar, para o forte não se gloriar na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza. Aquele que quiser se gloria em conhecer a Deus e saber o que Deus faz, porque depois que você se relaciona e passa a conhecer alguém, você sabe o que esse alguém faz. E Davi, a Bíblia não fala que Davi falava para Jessé sobre as suas vitórias. Embora ele poderia tentar falar, já que ele estava ali na solidão, ele era incumbido por Jessé para cuidar daquelas ovelhas. E muitas vezes nós queremos atuar onde nós somos vistos, onde tem plateia para nos aplaudir. Nós não queremos atuar no anonimato. Por que você acha que muitas vezes nós não queremos atuar na rua, auxiliando pessoas com roupa, auxiliando pessoas com alimento, ou até com donativo, onde as ruas estão fartas, mas a briga é para a mídia da igreja, que é o altar, porque tem plateia.
Mas Davi nunca tentou se honrar. Nunca. Porque com certeza se ele dissesse para o teu pai Jessé que ele tinha matado o leão e o urso com as unhas, com certeza talvez Jessé não tinha deixado ele de fora quando foi para Saul ungir um dos seus filhos como rei. Você está entendendo? Ele nunca se preocupou em se honrar. A Bíblia não fala que ele chegava num desses dias em casa e dizia: pai, hoje foi um leão lá para tentar apanhar as ovelhas, qual o Senhor me responsabilizou. Eu não ponhei ele para correr, eu matei ele, pai. Depois, mais para frente, ele não disse: pai, hoje novamente foi um urso para tentar apanhar aquelas ovelhas que o Senhor me responsabilizou e eu novamente não ponhei esse urso para correr, mas eu matei esse urso. Não, ele não tentava receber honra para que ele pudesse ter boquinha. Mesmo depois, quando ele começou, ele tocava a harpa para expulsar um demônio que vinha atormentar Saul. A Bíblia fala que ele vinha e fazia o que tinha que ser feito diante do rei, e depois ele voltava lá para cuidar daquelas ovelhas. Ele subia degrau da escada, mas depois voltava para o começo da escada, porque o degrau acima da escada vai ser sempre o primeiro degrau da escada para aqueles que são humildes. Ele nunca vai esquecer da raiz. Ele está no topo da escada, mas ele nunca esquece do primeiro degrau da escada. É o que acontecia a Saul. Os irmãos dele colavam no rei, que vivia no pátio, no palácio, mas Davi, porém, atuava, servia ao rei, depois voltava para cuidar daquelas ovelhas. Então ele era humilhado, ele foi humilhado, porque o seu pai poderia chamá-lo também, porque quando Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé, Deus não revelou quem seria o rei. Porque se ele tivesse revelado quem seria o rei, poderia se prontificar só aquele que seria rei. Mas como Deus não revelou quem seria o rei, então Jessé, como pai, como criador, ele tinha o direito de ter chamado Davi também, para que estivesse junto com os seus irmãos na hora de Samuel ungir. Na hora então que Deus revelaria para Samuel quem seria o rei dali. Mas Jessé não chamou. Mas é que eu digo, muitas vezes aqueles que são escolhidos pelo homem não são escolhidos por Deus. E aqueles que são escolhidos por Deus não são escolhidos pelo homem. E como aconteceu com Saul, que foi escolhido pelos homens e logo foi desabilitado por Deus. E a Bíblia fala que ele mandou passar todos os seus filhos, e Deus falou que não era, porque Deus não olha a aparência, Deus ele olha o coração, Deus não olha a aparência, Deus não olha a estatura, mas Deus ele olha para o coração do homem. Então Samuel também entrou naquela, quando Samuel viu os filhos de Jessé bonitão,
Ele achava que era um daqueles, até porque Saul, quando foi escolhido, como foi escolhido pelo homem, Saul era o homem mais bonito que existia. Ninguém sobressaía a ele a formosura e em estatura. Então Samuel foi também pelo primeiro rei. Falou assim, se o primeiro rei foi bonitão, é um desses filhos de Jessé aqui. Mas Deus falou, nenhum desses é. Aí Samuel perguntou, tem mais alguns? Ele falou, tem um, eu não chamei ele porque aquele lá para mim não serve para ser rei. Quer dizer, né? Não serve para ser rei. Mas só que mandou chamar ele. Falou, tudo bem então, né? Não vai comer, né? Não vai sentar na mesa para comer enquanto o rei não chegar. Ele não falou isso. Mas eu estou falando no português aqui, claro. Nós não vamos sentar enquanto o rei não chegar. E quem é o rei? O rei é o renegado. O rei é o desonrado. O rei é aquele que está esquecido. Então esperar o desonrado chegar. E quando o desonrado chegou, que nunca correu atrás da honra, que nunca tentou se honrar, chegou, Deus o honrou. Por isso é bem melhor quando Deus honra, porque quando alguém busca a honra do homem, essa honra não tem permanência. E a Bíblia fala que mais além, estava tendo guerra com os filisteus contra o povo de Israel no arraial. E tinha um gigante que era o filisteu de Gate, que por 40 dias, de manhã e à tarde, afrontava o povo de Israel, pedindo um homem para pelejar. Por que ele pedia um homem? Ele não era nada bobo. Porque ele sabia que se eles se enfrentassem, exército de Israel contra o exército dos filisteus, eles poderiam perder como outras vezes. Mas ele pedindo um homem, ele saberia que um homem de pequena estatura iria lutar com ele do dobro de estatura, porque ele tinha quase 3 metros de altura. Então, se eles vencessem o povo de Israel seria escravo deles. E se o povo de Israel vencesse eles, ele seria escravo do povo de Israel. Se eles vencessem o povo de Israel, toda a plantação de trigo do povo de Israel, todo o rebanho de Israel seria deles. Eles passariam a servir os filisteus. Então eles, com astúcia, eles falavam assim, dá um homem para pelejar comigo. Porque ele sabia que viria um homem de pequena estatura para lutar com um homem de grande estatura. Mas o que eles não sabiam, que um com Deus é 1000. Que quando alguém está com Deus, esse alguém com Deus é 1000. O que eles não sabiam é que Deus, quando quer, ele usa um exército para derrotar outro exército. Mas ele, quando ele quer, ele usa um homem só para derrotar. Assim como ele usou um anjo, e uma espadada de um anjo matou 100.000 sírios. Entende? Então o que aconteceu? Jessé mandou Davi ir até o arraial. Outra coisa bonita que eu vejo aqui, Jessé mandou Davi ir até o arraial ver como estavam os teus irmãos, ver como estava a peleja. Você sabia que Davi poderia não querer ir? Por quê? Porque os seus irmãos desprezavam. Muitas vezes Deus ele tem um chamado na nossa vida, muitas vezes Deus ele tem uma missão para conosco e a gente não quer fazer. Por quê? A gente não quer saber que Deus está mandando, a gente vai pelo nível de abandono que nós sofremos para o nível de desprezo. Eu não vou fazer nada lá não, porque fizeram mal para mim, me trataram mal, e quando eu precisei e não me ajudaram, também não vou.
Mas Davi não, ele não olhou para isso. Ele foi, e quando ele foi, ele foi exaltado. E quando ele chegou, o que ele disse? Eu irei e pelejarei contra ele. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo, olha aqui, ó, o teu servo. Observe que ele já tinha sido ungido. E se ele já tinha sido ungido, ele seria... Quer dizer, Deus já tinha desabilitado Saul, já tinha habilitado Davi, porque Davi já tinha sido ungido. Mas nunca que Davi chegou lá e disse para Saul, ó, eu vou ser o rei. Eu vou ser o rei. Ele chegou falando que ele ia ser o futuro rei. Ele não chegou se honrando. Ele não chegou dizendo que ele tinha sido ungido, se honrando. Ele chegou apenas perguntando dizendo quem era aquele homem que saiu para provocar o povo de Deus. E eles diziam que aqueles que vencessem ele, ele faria isento a esse homem de imposto em Israel e daria a sua filha como esposa para o homem que vencesse o gigante. Então ele disse aqui no 17:26, então falou Davi aos que junto a ele estava dizendo, que farão ao homem que vencesse esse filisteu e tirar o obóbrio de Israel? Porque quem é este filisteu incircunciso? Quer dizer, quem é esse filisteu que não faz parte da aliança, que provoque o exército do Deus vivo? Então ele chegou honrando a Deus. Ele chegou e comprou uma briga do reino. Porque aqueles que fazem parte do reino, ele compra a briga direto aqui na terra, orando, jejuando, ajudando pessoas que precisam de donativo, pessoas que precisam de alimento. Ele compra a briga direto com o inferno, porque ele trabalha para o reino. E aquele gigante estava envergonhando o povo de Israel. Então ele foi até o rei Saul, pedindo para Saul autoridade para pelejar contra o filisteu. E nesse momento seria a hora certa de mostrar o seu currículo. Observe que antes de receber a oportunidade, antes de ter uma oportunidade, ele nunca falou do seu currículo para ninguém. Ele não saiu falando que ele tinha matado o urso, que ele tinha matado o leão. Ele não saiu, ele não falou para o seu pai, ele nunca se honrou. E quando ele chegou aqui, ele não disse para Saul que ele seria o futuro rei. Ele apenas disse, o teu servo, olha que humildade. Ele poderia chegar e falar assim, ó, eu vou e vou pelejar. Você sabe quem eu sou? Saul ia falar, você é o filho do Jessé. Aí ele ia falar, o que você não sabe também é que eu acabei de ser ungido para ser o futuro rei aqui. Por isso que a casa está caindo para você. Você está sendo renegado por Deus. Não, ele disse, não desfaleça o coração de ninguém. O teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Aí Saul disse, não poderá ir contra esse filisteu para pelejar contra ele, porque tu ainda é jovem. E ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Aí Davi mostrou o seu currículo. Foi quando ele falou do seu currículo. Então ele disse, olha, Davi respondeu a Saul, teu servo,
apacentava as ovelhas do seu pai e via um leão e um urso, e tomava um cordeiro da manada, e eu saía atrás dele, e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando ele contra mim, eu lhe lançava a mão da barba, e o feria e o matava. Fosse o leão ou o urso, o teu servo matava, assim este filisteu incircunciso será como um Deus dele, porque provocou a Deus, porque provocou o povo de Deus. E ele foi lá e matou com a funda e com a pedra, ele derrubou o gigante, depois pegou a espada do gigante e cortou a cabeça. E ele foi exaltado, porque Deus o honrou. Então fica aí esta palavra. Está sendo humilhado que nem a mulher de Jacó, porque é estéril. Fique em paz, que Deus não suporta ver alguém sendo humilhado. Deus não suporta ver alguém ser desprezado. Mas o que nós temos que tomar cuidado é se estamos sendo humilhados, porque fomos exaltados, porque passamos do limite, porque tentamos nos honrar. Se estamos sofrendo pena porque merecemos, então a única forma de sermos perdoados é pedindo perdão a Deus. Agora, se você está sendo humilhado por causa da justiça, dá glória a Deus, porque Deus, Ele nunca vai honrar a honra, mas Ele sempre vai honrar a humilhação. Fica aí esta palavra. Deus abençoe.